Pai do Senhor, querido, bom dia. Como é que você tá? Sei não, mas eu tô sentindo você um pouquinho desanimado. Não sei se é impressão minha. É impressão minha ou não é? Pois eu vou ministrar para quem tá animado. Só vou ministrar para quem tá animado hoje. Queria dar uma bronca em você, para você se animar mais. Porque, embora a gente esteja ministrando aqui no melhor culto que tem, que é o domingo pela manhã, ele não está sendo o melhor justamente por causa da intenção que ou as pessoas que se propõem a vir colocam no coração, ou as pessoas que deveriam estar não vêm. Mas eu quero dizer para você que existe uma satisfação muito maior no meu coração, às vezes, de ministrar para um grupo familiar, quando tem uma ou duas pessoas que estão inteiras. Então eu quero dizer para você, se você se acostumou com esse marasmo de vir à igreja e voltar, como uma atitude que você tem, como uma religião muito forte no seu coração, eu quero dizer que você não vai passar desse nível, até que a sua intenção de coração ela seja modificada novamente para aprender. Enquanto não houver desejo pela palavra, querida, a palavra vai ser lançada e vai cair em terras que não frutificam, vai solo rochoso, solo espinhoso. Então, o ministro vai continuar pregando até o Senhor voltar, mas cabe a você decidir crescer ou não. Ou senão, queridos, essa palavra ela não será eficaz na tua vida. Então, queira ajustar o seu coração para receber do Senhor, para receber da palavra. Não ache que não existe mais nada para ser acrescentado. E diante do tema que nós temos proposto, compartilhe daquilo que você tem, ou divida daquilo que você tem. Eu não sei se casaria melhor com o que temos aqui hoje. Porque eu quero falar sobre duas igrejas, dois tipos de igreja. A igreja consumidora versus a igreja doadora. Quero falar sobre esses dois tipos de igreja. E muitas vezes nós já identificamos o tipo de igreja que somos individualmente e coletivamente pelo modo que nos comportamos no culto. Pelo vibrar pela palavra ou não, pelo louvar com o coração ou não. E esse momento já começa a ser percebido, querido, na hora que a gente chega. Entra naquela porta e a forma como nós abraçamos as pessoas que estão nos recepcionando. E vimos e sentamos no nosso lugar. Já disse que tipo de igreja nós somos, individualmente e coletivamente. O problema é que estamos vindo à igreja e não estamos com a mínima intenção de abençoar ninguém. Só jogando a responsabilidade no ministro, no louvor e até mesmo no nosso irmão de nos abençoar de alguma forma, mas não temos a mínima intenção de abençoar ninguém. Não temos a mínima intenção de abençoar a igreja com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, mas queremos usufruir da água, da luz, da cadeira, de uma boa palavra. Não temos a intenção de abraçar os irmãos, mas queremos uma igreja calorosa, aconchegante, iluminada. Não temos a intenção de levantar as nossas mãos e cantar alto na hora do louvor, mas queremos que o fogo caia. Que alguém faça algo, que alguém ore em línguas alto e o fogo caia. Esperamos que alguém se mova para que o mover nos alcance, como uma rede de energia elétrica. Mas o que você não percebeu é que o Senhor e a igreja espera que você faça algo, não que você receba algo. Porque Jesus Cristo diz que melhor coisa é dar do que receber. E essa lei é suprema, é absoluta. Enquanto você tiver no coração que é melhor receber do que dar, você ainda não entendeu a dinâmica do reino de Deus. Sabe por quê? Porque só pode dar quem tem. Então, certamente, é melhor dar porque você tem. Aquele que não dá é porque não tem nada. Então, a igreja que nós experimentamos no domingo, ela não é nada mais, nada menos do que o reflexo da igreja que somos no nosso dia a dia. Se você não está vendo esse culto cheio, querido, isso é um reflexo da falta de interesse da membresia, não tem outra resposta. E é uma resposta muito óbvia
que nós queremos ficar escondendo, colocar panos quentes em cima. Eu não tenho, querido, respeito. Meu pai, ele é o pastor e agora ele deu um conselho. Incentive alguém para estar aqui. Eu respeito esse tipo de orientação, mas eu não tenho a mínima disposição para convidar alguém que já conheça a palavra. Tenho disposição de convidar alguém que está precisando. Mas de estar chalerando o membro para vir escutar a palavra, que é tudo que ele mais precisa, não, querido. Me desculpe. Não tenho. Porque a palavra, queridos, ela desceu do céu por nós. Ela se manifestou em carne. Um ser humano abriu a boca e manifestou a palavra de Deus. Encarnou. Morreu, ressuscitou, nos deu vida. E toda a nossa vida agora depende dessa palavra. Aí eu vou estar chalerando, querido. Venha escutar a palavra. Não. Essa pessoa tem que buscar de todo o coração. É impossível que alguém convença outra alguém que ela precisa da palavra. Eu sinto tristeza no meu coração quando eu vejo os ministros subirem aqui e ficarem tentando convencer as pessoas de que elas precisam ofertar, de que as pessoas precisam congregar. Querido, um ser humano tentando convencer outro ser humano de uma coisa que a palavra já é óbvia. A palavra diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Tem alguma coisa mais clara do que isso, querido? Tem alguma interpretação aqui que a gente precisa fazer? Aí eu vou estar tentando convencer alguém a fazer isso. Não pode. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixem de congregar como tem sido costume de alguns de vocês. Aí eu vou estar pelejando. Vou não, querido, porque nós somos seres individuais e nós temos livre-arbítrio. E nós somos grandinhos para saber o que é bom para nós. Você pode estar pensando, mas você não tem medo de todo mundo ficar triste com uma palavra como essa e ir para casa e não querer mais vir, não? Eu vou te dizer uma coisa. Se essa igreja acabar, eu creio que não, que nunca vai. Até o Senhor voltar. Mas eu vou dizer uma coisa reveladora. Se essa igreja aqui acabar, a igreja na minha casa ela continua. Você sabia disso? Lá tem pastor. Lá tem membro, lá tem profeta, lá tem ministro de louvor, tem tudo. E na tua casa tem uma igreja também. Você, homem, você é pastor da sua casa. Você é profeta da sua casa. Você, mulher, você é ministra dos seus filhos, do seu lar, cuidadora, tira a oferta. Tem igreja, querido, na tua casa. Você entende? E isso aqui é a perfeita união dos santos. Mas existem duas mentalidades. Uma igreja que é consumidora e a outra igreja que é doadora. E a igreja que ela é consumidora, como é essa igreja? É a igreja que chega e logo avalia o clima, né? A temperatura do ambiente. Se está no verão, temos a igreja consumidora, tem a possibilidade de reclamar do calor. Se está no inverno, a igreja consumidora tem a possibilidade de reclamar do frio. A igreja consumidora é aquela que chega e a segunda coisa que faz é olhar para a perfilação das cadeiras, para ver se está alinhado ou não. Mas não tem a coragem de, se tiver desalinhado, tomar 25 segundos do seu tempo e ajeitar, pelo menos a fila que ela vai sentar, ou até mesmo a própria cadeira. A igreja consumidora é aquela que chega e olha se tem papel no chão. E ai da igreja, se tiver um papel no chão, porque que lugar sujo, né? A igreja consumidora é aquela que reclama se não tem água, se não tem copo, é aquela que reclama se o banheiro está sujo. Igreja consumidora é aquela que
Reclama se o irmão não falou, se o pastor não deu a paz. Igreja consumidora reclama do louvor porque não estava muito bom, porque a bateria estava alta, ou porque essa pessoa não sabe cantar muito bem. A igreja consumidora chia da palavra, porque não foi a palavra que eu queria ouvir. Igreja consumidora reclama do comportamento pastoral, porque não faz uma visita na minha casa. A igreja consumidora acha ruim até a roupa do ministro, porque não está engomada não, na pontinha. A igreja consumidora reclama da luz, não gostei, não gosta do púlpito, não gosta do tempo da administração, não gosta do horário, dos cultos, não gosta do dia que o culto acontece. Eu sei que não é aqui, não é ninguém daqui, é lá de Brasília, São Paulo. Ninguém aqui reclama de nada. Na igreja consumidora, ela não gosta das cores da parede, não gosta da localização das salas. A igreja consumidora reclama até mesmo de um cheiro de churrasco. A igreja consumidora não pensa no outro, só pensa em si mesmo. E esse tipo de comportamento vai destruir quem nós somos coletivamente. Mas eu vou dizer uma coisa para você que está determinado a cumprir e seguir a palavra e viver a sua vida em fraternidade, em comunhão com seus irmãos, dignamente e verdadeiramente. A igreja consumidora, o membro consumidor, talvez consiga até destruir boa parte da harmonia de quem somos coletivamente, mas ela nunca vai destruir a verdadeira comunhão e intimidade que temos uns com os outros. Eu fiquei pensando num bom exemplo para representar o que é a igreja consumidora e a igreja doadora. E a igreja doadora, querido, é simplesmente aquela igreja, aquele indivíduo que vem não procurando os defeitos, mas pensando como eu posso ser a solução para esse defeito. Porque a igreja doadora, mesmo que ela veja o problema, ela identifica o problema não na intenção de acusar ou reclamar. A igreja doadora, ela olha para o problema e diz: Senhor, como eu posso ser uma bênção? A igreja doadora chega num lugar, se não tiver nem departamento infantil, a igreja doadora diz: pastor, eu percebi que não tem igreja infantil. Eu posso tomar de conta, eu posso ficar com as crianças? A igreja doadora é aquela que olha para as finanças da igreja e ao invés de pensar, essa igreja está falindo, é porque a palavra não é boa, é porque o louvor não é bom, por isso que não está entrando contribuição. É porque a mentalidade consumidora é justamente isso, porque só paga por algo que te satisfaz. Mas a igreja doadora é o oposto. Quando ela vê que as finanças não estão bem, a igreja doadora pensa: como é que eu posso tirar uma oferta maior? Mas eu não tenho dinheiro no meu bolso, eu não tenho uma conta para tirar uma oferta maior. Mas pastor, eu posso fazer um bazar? Pastor, posso fazer alguma coisa para abençoar a igreja? Eu estava pensando. É uma mentalidade completamente diferente. Agora, o que vai determinar quem somos? Ao lugar que vamos chegar. Quem vai determinar? É o tipo de mentalidade que você tem. Se você é uma pessoa doadora, generosa, ou se você é uma pessoa mesquinha, egoísta, que só quer receber. Deixa eu te dizer uma revelação. Isso aqui não é um shopping center. Num shopping center, você pode reclamar do piso, das vitrines, do clima, de tudo. Num cinema, você pode reclamar do filme, do som, do conforto. Por quê? Porque você está pagando para receber um serviço. Mas na igreja ninguém paga para receber serviço, não. Nós prestamos um serviço aqui. E enquanto não curarmos esse câncer da mentalidade consumidora, nunca vamos progredir como igreja, como família, como cristãos. Não, nunca, nunca.
vai ficar parado do mesmo jeito, sempre. Mas a boa nova é que o Senhor nos ama e Ele espera sempre que nós cresçamos. Entende? Eu fiquei pensando numa analogia de um casamento. Um casamento não é um serviço, né? Todo mundo sabe, né? Existem serviços que são oferecidos em um casamento, como o buffet, a banda. Mas quem é convidado para um casamento não está sendo convidado para um serviço. Não sei se você sabia disso, mas você não está indo lá para prestar um serviço ao noivo ou à noiva. Não. O importante é a sua presença. O casamento não é um serviço, é uma celebração de um relacionamento que está começando, não é verdade? Mas existem dois tipos de pessoas no casamento. Eu queria simplificar, porque talvez existam mais tipos de pessoas. Mas para mim, em um casamento, existem dois tipos de convidados. Convidados consumidores e convidados abençoadores. Existem pessoas, queridos, que vão a um casamento para celebrar e abençoar e projetar a vida daquele casal. De desejar no seu coração o bem para eles. E ficar maravilhado e dizer, eita, que coisa boa, eu estou aqui porque essas pessoas me consideram e eu estou aqui com eles para promover isso. Sorrir com eles. Mas existe uma pessoa, um tipo de pessoa que também vai a um casamento, foi convidada do mesmo jeito. Mas essa pessoa não está muito feliz ou não tem a intenção de ir àquele lugar para se alegrar com a vida do casal. E tem seus olhos muito mais voltados para observar as coisas como estão acontecendo. E é comum que esse tipo de mentalidade ele saia falando da comida. Essas pessoas elas reclamam porque a sua mesa não foi bem servida. As pessoas não gostaram da decoração, acharam essas flores muito bregas. Não gostei da cor do tapete. Ixi, esse vestido da noiva. Oxe, o noivo veio de prata, que coisa mais feia. Ixi, essa banda tá doendo nos meus ouvidos. Queridos, essas pessoas são convidadas do mesmo jeito, mas essas pessoas não promovem o bem daquele casal. Pessoas generosas são aquelas pessoas que vão para promover o casamento e são capazes de dar uma oferta até para eles terem uma vida mais fácil no começo. Que cortam um pedaço da gravata do noivo e dão uma boa oferta, uma boa contribuição. Pessoas que mesmo que entendam que não tá tão bom assim a música, não tá tão decorado. A comida não tá essas coisas todas, mas por que isso importa tanto? Porque o momento aqui é de celebração e as pessoas, eu acredito que elas estão fazendo o melhor que podem, na condição que podem. Entende? E a mentalidade generosa promove a vida do casal. Sabe o que é que faz a mentalidade generosa? Ela começa muito antes do casamento em si, da cerimônia. A mentalidade generosa procura o casal e diz, do que vocês estão precisando? Aí a pessoa diz, não, tem uma lista numa loja. A mentalidade consumidora vai, já botou uma lista numa loja. Porque eu não posso dar o que eu quiser, na loja que eu quiser. Por quê? Está na intenção de comprar uma coisa mesquinha, uma coisa barata, pechinchar, dar uma coisa de qualquer modo. Mas você sabia que se fosse o seu casamento, você não queria o presente que você está disposto a dar? Mas por causa da mentalidade consumidora que nos possuiu, não somos capazes de amar o próximo, assim como nós nos amamos. E assim como Cristo nos amou. E vamos até aquela loja com aquela lista de presentes e a mentalidade consumidora, porque não vê outra saída, foi colocado entre a cruz e a espada. Do dilema, faz o pior que pode. Vou dar aqui um jogo de colher, um jogo de talher, sei lá.
a opção mais barata da lista. Querido, se a opção mais barata da lista é o melhor que você pode dar, Deus vai ver a tua atitude, o casal vai ver a tua atitude. Mas mentalidade generosa não é aquela que escolhe o último item da lista, é aquele que procura fazer o melhor, dar o melhor. Com gratidão, porque o teu casamento ou a tua família já está bem estabelecida e aquela família está apenas começando. E a gente entende a igreja assim muito mais simples, como um casamento, que é uma celebração das nossas vidas, que é uma promoção daquilo que somos, porque o casamento nada mais é do que a consumação daquilo que o casal já é. Eles já são unidos, eles já têm um propósito, eles já estão determinados e por isso vamos celebrar, fazer uma cerimônia. E a igreja, ela se reúne porque ela tem um propósito, ela está determinada e ela está unida, já no seu coração. Mas com facilidade nós percebemos a discrepância entre o sentimento que deveria reinar na igreja e o sentimento que reina. Querido, teu pai é um pai generoso. E você, como um filho, de modo nenhum pode se comportar de forma diferente. Se o meu pai é abundante, eu também sou. Se o meu pai dá com medida recalcada, sacudida e transbordante, porque eu, um filho amado e imitador do meu pai, vou fazer diferente? Ou por acaso nós esquecemos que nós somos imitadores de Deus como filhos amados? Então, assim como Deus é, eu sou. E se você não consegue hoje, com as suas atitudes, mostrar que você tem um pai, e você não consegue ser identificado como filho, está na hora de rever os seus conceitos sobre igreja. Está na hora de rever os seus conceitos de generosidade. Porque se você não consegue ser generoso, você está desalinhado com os propósitos de pensamento do seu pai, que é generosíssimo. Que nos amou tanto que foi capaz de dar o único e bem mais precioso que ele tinha, o seu filho. E nós devemos nos alinhar com essa mentalidade, ou vamos nos alinhar com a mentalidade demoníaca e diabólica, que é a mentalidade de igreja consumidora. Às vezes o diabo está mais interessado em manter um crente ruim dentro da igreja do que tirá-lo, porque um crente ruim acaba contaminando os outros. É como uma maçã podre dentro de um saco, né, com outras maçãs. Aquilo vai acabar passando. Às vezes o diabo tem interesse. Às vezes não, sempre tem interesse. Como lobo em pele de cordeiro, tem se infiltrado. Mas você tem salvação disponível para você. E isso fica muito óbvio e fica muito escancarado, né? Quando a gente pensa nessa analogia do casamento. E talvez você ainda não tenha sofrido ou pago os preços que a igreja paga, porque é muito confortável a posição de isenção. É muito confortável, mas em um país que tem leis, o imposto é algo necessário para o bem comum. E aqueles que sonegam impostos, por mais que seja uma posição confortável a princípio, quando a Polícia Federal bate de 5 horas da manhã na porta da casa dele, não é nada agradável, não. Com o tempo, querido, pessoas que sonegam impostos, elas passam a não conseguir mais dormir quando estão sendo investigadas. Uma hora ou outra, querido, a tua vida vai ser exposta espiritualmente. Não tem como fugir, porque aquilo que o homem planta, ele semeia. A semeadura, querido, é uma coisa opcional, mas a colheita é uma coisa certa. E quando você pensa sobre o posicionamento consumidor e o generoso, talvez você não tenha sido despertado para isso, mas volte à analogia do casamento. Agora suponha que é o seu casamento.
Que tipo de convidado você quer? Embora você tenha que chamar todos, né? Família, sem distinção. Mas que tipo de convidado você queria no seu casamento? Um convidado com a mentalidade de igreja generosa ou um convidado com a mentalidade de igreja consumidora? Você queria alguém que fosse só para reclamar das coisas que você com tanto carinho projetou, que planejou? Ou você queria uma pessoa generosa, que independente das coisas como estão, vai sempre ter uma palavra de ânimo, de conforto, e não vai fazer questão de abençoar a tua vida, financeiramente, emocionalmente? Que tipo de convidado você queria ter? Às vezes você ainda não entendeu igreja porque você não se colocou na posição de quem faz a igreja. Se coloque um dia na pele do pastor. Se coloque um dia na pele do louvor, na pele do ministro, na pele dos que servem, querido. Se coloque um dia. Que tipo de membro você queria? Se fosse a sua igreja. E a confusão que fazemos é justamente essa, porque não consideramos que a igreja é nossa. É a igreja do pastor. Mas, querido, é o pastor e os que servem com ele, que o ajudam. Eu não choro porque sofro. Eu estou chorando por causa do sentimento. A falta do sentimento de pessoas doadoras. Não estou chorando porque faço parte dessa igreja e trabalho. Não estou chorando por isso. Estou chorando pela igreja, num todo. Mas a igreja que eu tenho para pregar é essa. Eu estou falando para vocês sobre isso. Eu não tenho um canal que alcança o mundo. Nem muito menos tenho a intenção disso. Estou pregando para você. Deus me colocou aqui. Mas se você se colocar um dia na posição de quem serve, você talvez entenda o que eu estou falando e talvez chore comigo. Porque não fica mais sobre o desejo de ser agradado, sabe? Fala mais sobre como eu posso agradar os outros. Como eu posso ser mais generoso. Eu não me limito mais, querido, a uma batalha para ver se eu entrego o dízimo. Ô, querido. A minha luta agora é para ver até quanto eu posso ir. Quanto eu posso fazer. As minhas batalhas, elas mudam, sabe? Para batalhas de generosidade. Não mais batalhas de mesquinhez. Quando você passar dessa fase de batalhar para vencer o egoísmo e passar a lutar para quanto eu posso ser mais generoso. Isso vai mudar muito a tua vida. Essa igreja oposta, ela é vista durante todo o Novo Testamento e até no Antigo Testamento. Jesus tinha uma igreja. E a igreja de Jesus era bem diferente do que a nossa. A igreja de Jesus ela era um núcleo que caminhava por todo lado. Aí você pode dizer, não, mas Jesus não tinha igreja, não. Jesus tinha igreja. Uma igreja composta por 12 homens e vários discípulos, né, que o seguiam. Aí você pode perguntar, me prove que Jesus considerava aquela igreja, eu provo. Jesus diz, dando um conselho, se alguém estiver em pecado,
Chama um ou dois irmãos, vai falar com ele. Se ele não se arrependeu, informa para a igreja. Quem era a igreja? Era aquela liderança ali. Pedro só conseguiu ser pedra fundamental ali da igreja e ser o primeiro apóstolo e pastor da igreja de Jesus, porque Jesus já tinha ensinado como seria a igreja. Pedro não ensinou princípios de generosidade para o povo de Jerusalém com base nas suas próprias ideias, não. Pedro sabia o que ele estava fazendo porque ele via Jesus fazer. Mas da igreja de Jesus tinha Pedro e tinha Judas. Um membro com uma mentalidade altamente doadora, que dizia, Jesus, eu vou com você, eu dou minha vida. Por mais que não conseguisse fazer, mas tinha a intenção de fazer. E tinha um membro que cuidava até das finanças da igreja, era o tesoureiro, mas tinha uma mentalidade consumidora. E quando Jesus dizia, dê aos pobres, ele dava, ele distribuía, mas não fazia isso de coração não. E uma mulher, quando oferece uma oferta ao Senhor, quebra o vaso, derrama o perfume caríssimo. A mentalidade consumidora diz, egoisticamente, poderia ter sido vendido esse valor e ter dado aos pobres. Mas por que a mentalidade consumidora falou uma coisa tão bonita? Porque a mentalidade consumidora não quer tirar do seu próprio bolso para fazer o bem aos pobres. Quer que alguém faça um bem que ele deveria fazer. Então, se você vem à igreja esperando que outro faça aquilo que você deveria fazer, você está doente com a mentalidade consumidora ainda. Não, querido, não é o pastor que precisa fazer todas as visitas, não. É você, queridão. Pega a tua esposa, vai encontrar outro casal. Chega com um bolo. Chega com um refrigerante. Diz, ei, eu vim pra gente tomar um refrigerante. Faça um cafezinho, chama um casal, uma família para passar um tempo com você. Não, querido, não deixe que o pastor se vire sozinho para tentar fazer tudo, não. Não espere que o ministro tente doutrinar a todos de uma tacada só, porque ele está com o microfone na mão. Faz parte da tua vida compartilhar as coisas que o Senhor tem colocado no teu coração. Depois em Jerusalém se estabeleceu uma igreja, pastoreada por Pedro, que depois foi passada para Tiago, o irmão de Jesus, o pastoreio. E nessa igreja também tinha dois tipos de membros, membros doadores e membros consumidores. Nessa igreja tinha Barnabé. Barnabé é conhecido por ser aquele que era o incentivador, o próprio nome dele significa isso, o incentivador, o generoso, o doador. Mas nessa mesma igreja tinha Ananias e Safira, que só queriam fazer algo em troca de serem vistos sobre aquilo que faziam. Mentalidade consumidora. Não, eu só faço, eu só venho se o pastor tiver. E tem que ser o pastor presidente. Não, pastor Lucílio é mais ou menos. Se ele me chamar para lavar aqui, não. Agora se o pastor presidente me chamar, eu vou. Parece um exemplo, mas real. Uma situação hipotética real. Por quê? Mentalidade consumidora. Só faço para ser visto. Se não for, não faço. Ganho uma motivação a mais. Mas a tua motivação, querido, não está nisso. A tua motivação em dar, em fazer, não é para que você receba as honras e os méritos por dar e fazer. Mas sim porque você ama o que você faz, ama os seus irmãos. Ananias e Safira estavam complicados naquela igreja próspera. Ô, igreja próspera, querido. As pessoas vendiam o que tinham, distribuíam, ninguém tinha falta, e eles estavam na pressão. Porque membro consumidor fica na pressão quando tem muito membro doador. Fica nervoso.
Igreja de membro doador bota pressão em mentalidade consumidora. E eles estavam lá, todo mundo dando, e eles com terreno, com casa. A Bíblia diz que eles venderam uma propriedade, não quer dizer que era a única deles, não. Estavam com dificuldade. Porque queriam ser iguais aos outros, mas o coração não era igual ao dos outros. E eles, como você sabe o fim da história, morreram, né? Pela sua própria intenção do coração. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querido, você não precisa morrer para que fique registrado. A igreja era próspera e o membro que não era fracassou e expirou, morreu. Você não precisa entrar no registro. Você precisa mudar o seu coração e fazer de verdade. Só isso. A igreja de Jerusalém era uma igreja próspera, doadora, generosa. Mas se você ler o livro de Tiago, que era o pastor da igreja de Jerusalém, anos depois, ele diz em uma das passagens da carta, ele diz: por que há entre vós tantas brigas, dissensões, invejas? Por que há entre vós tanto interesse próprio? E eu fico pensando, meu Deus, a igreja era uma bênção, que não suportava nem os que eram consumidores, não suportava esse tipo de membro. E o que aconteceu? Aí nós identificamos um problema. As pessoas, quando lá em Atos, no princípio da igreja de Jerusalém, elas tinham muito latente, forte no seu coração, de que Jesus estava para voltar a qualquer segundo. E aí foi que elas conseguiram se desprender. Um sentimento correto, sabia? Se Jesus vai voltar, para que me serve essa casa? Para que me serve? Vamos todo mundo viver bem até ele voltar. Só que aí que está o segredo. No tempo que passou, 10 anos, 20, 30 anos e nada, aí os membros começaram a dizer: eu acho que não é agora não. E o próprio Paulo diz: ei, vocês não fiquem atemorizados como se o anticristo já fosse se manifestar, ou o arrebatamento já fosse acontecer agora, não. Porque só acontece quando o anticristo se manifestar. Que o povo vivia muito agoniado lá em Tessalônica por causa disso. E o que aconteceu com Jerusalém? O pessoal do nível de expectativa em Cristo foi esfriando, esfriando, esfriando. Ao ponto que a inveja tomou conta. Por que será que a inveja tomou conta? Porque talvez um membro dizia: pô, mesmo, eu dei um terreno para que ele construa uma casa, agora não quer mais nem ajudar ninguém. Ou um queria de volta as coisas que eram suas, a confusão tomou de conta. Por quê? Porque a expectativa no Senhor diminuiu. Era a mesma igreja, os mesmos membros. O que aconteceu? Seus olhos mudaram. Será que você nota alguma diferença na sua vida entre o tempo, a semana, o mês, o ano que você converteu para os tempos que passaram? Quando o teu nível de expectativa deveria subir ao nível que você conhece, se alimenta das Escrituras, a palavra enche o teu coração, te alegra, te motiva, te projeta. Quando você deveria crescer em expectativa na volta do Senhor, o que aconteceu com a sua vida? Aquela mentalidade doadora, generosa, que não se resume a dinheiro, mas se resume a atitude. Mentalidade próspera. O que aconteceu? Se baixou, querido, está relativamente atrelado ao nível de expectativa que você tem no Senhor. O nível de doação e generosidade que você tem é o mesmo nível de expectativa que você tem no Senhor. O salmista diz, cercado, Davi: Senhor, de onde virá o meu socorro?
de onde virá o meu socorro? Aí ele diz, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, apontando para a expectativa. E outra hora ele diz, eu elevo os meus olhos para o monte. Ele diz, né? Eu elevo os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? Onde estavam os olhos do salmista? No alto, nas coisas do alto. Davi era um homem que guerreava. Estava sempre na frente de batalha, venceu muitas guerras. Porque ele estava fito no propósito que Deus tinha para ele. Aí a Bíblia diz que um certo dia o exército vai à guerra e Davi ficou de bobeira no castelo. Muita gente fica pensando sobre o pecado de Davi com Betseba e mandado de assassinato de Urias. E fica pensando, mas rapaz, Davi, um homem de Deus, fez isso. Interessante que foi a primeira vez que ele não foi para a guerra e ficou de bobeira no castelo. Porque a mentalidade de Davi tinha mudado. Não estava mais interessado na conquista e obedecer àquilo que o Senhor tinha falado para ele. Decidiu ficar de bobeira no castelo. Só usufruindo daquilo que já tinha conquistado. E daquilo que os outros estavam conquistando para ele. Querido, não fica de bobeira no castelo não. Porque uma hora os teus olhos vão mudar de foco. Vão mudar o foco de onde você deveria estar, guerreando as batalhas do Senhor para olhar para o pecado. Para olhar para o lugar que não devia. Não deixe que a mentalidade consumidora de bobeira no castelo te possua. Vai à guerra, continua pelejando. Continua elevando teu nível de expectativa. Nós temos a igreja de Coríntios e a igreja de Filipos. Duas igrejas que foram instruídas sobre oferta, mas de forma muito diferente. A primeira igreja, a igreja de Coríntios, ela era instruída da seguinte forma. Vamos abrir, para você não dizer que eu não abri a Bíblia. Pregador é esse que não abre a Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 9. Veja mesmo, capítulo 9, de versículo 5. Portanto, tive por coisa necessária exortar estes irmãos para que primeiro fossem ter convosco e preparassem de antemão a vossa bênção já antes anunciada, para que esteja pronta como bênção e não como avareza. E digo isto, o que semeia pouco, pouco ceifa, e o que semeia com abundância, em abundância ceifa. Cada um se contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, superabundez em toda boa obra. Primeira pregação de oferta para a igreja de Corinto. Segunda pregação para a igreja de Filipos. Ei, queridos, Paulo dizendo, muito obrigado, porque no momento que eu tinha necessidade, vocês foram um dos únicos que me supriram nas minhas necessidades. E ele dizia, o meu Deus, segundo as suas riquezas em glórias, há de suprir cada uma das suas necessidades. Duas pregações poderosas, né? Só que tem uma diferença muito grande entre as duas. Porque uma pregação é para a igreja consumidora e a outra pregação é para a igreja doadora. Essa pregação aqui, querido, era uma exortação. Paulo estava dizendo, eu já exortei aos irmãos que estavam aqui para aquela oferta que vocês já estavam dispostos a dar, que ela seja dada por generosidade e não por avareza. Querido, ter a consciência de que você semear pouco, você vai colher pouco, mas se você semear muito, você vai colher muito. Tenha clareza que Deus é poderoso para abundar na sua vida. E eu acho interessante que o texto preferido dos ministros hoje na igreja é o texto de Coríntios.
E a mentalidade doadora lá de Filipos era: eita, fui abençoado demais por vocês. O meu Deus, segundo as suas riquezas e glórias, há de suprir. Era uma pregação de quem é próspero, querido. E é porque ele não era abastecido de dinheiro, não. Eles eram das igrejas mais desprovidas financeiramente. Mas eles eram prósperos aqui, ó. Na sua mente, no seu coração. E Paulo fica dizendo assim: fica tranquilo que Deus vai suprir todas as tuas necessidades. É certo. Porque eles já tinham operado a oferta. E aqui a pregação era: ei, acorde, façam isso de coração. Não com tristeza, nem por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E essa tem sido a pregação, querido, dos nossos dias. Dê para que você receba. Dê sem tristeza, não dê por necessidade. A pregação para a igreja não é essa, querido. A pregação para a igreja é: ei, Deus já há de suprir todas as tuas necessidades, porque eu já estou suprido. Entendeu? Temos vários e vários exemplos nas Escrituras. Mas eu já queria encerrar isso dizendo só o seguinte: você vai continuar sendo aquilo que você determinou no seu coração. Eu já disse isso algumas vezes aqui. Se você escutar essa palavra e decidir continuar sentado na boa aí, na sua cadeira, decidir continuar tal do mesmo jeito, não vai dar nada não para você, né? Normal, tua vida vai dar sequência. Jesus volta, tu é crente, é filho de Deus, Ele te ama. E tu ama Ele. E vai dar nada, né, para você. Agora, se você quiser realmente ser um filho real, um filho do reino, efetivo, operante, praticante, aí você não pode simplesmente continuar do mesmo jeito que está, não. Eu te desafio, por mais generoso que você se ache, nas suas ações, nas suas ofertas, eu te desafio a elevar o teu nível de generosidade. Porque o teu nível de generosidade é compatível com o nível de amor que você tem pelo Senhor. Então, se eu não consigo, veja mesmo que coisa simples. Muito simples. Se eu não consigo ser mais generoso por uma motivação, então eu vou ser generoso para que eu seja motivado. Eu vou fazer o processo inverso. Porque Paulo dizia: diante dessa causa eu me ponho de joelhos para orar por vocês. Por quê? Porque o corpo é uma coisa maravilhosa. Mas o corpo caído, ele é chato, ele é insistente. E Paulo, quando dizia: eu podia até orar de pé, mas por essa causa eu me coloco de joelho para orar pelas pessoas. Por que será? Porque o corpo dele não estava nada afim de orar por gente que dava trabalho, gente que não honrava ele. Aí ele não estava muito afim não, o corpo dele, a carne, queria não orar não, mas ele dizia: por essa causa eu me coloco de joelhos. Porque quem manda não é o meu corpo, quem manda não são minhas emoções, quem manda é o meu espírito. Então, por essa causa, eu me inclino, meu corpo vai fazer alguma coisa. Não, meu corpo não está com a mínima vontade, minha carne não está com a mínima vontade de ser generoso, de abençoar o irmão, não. Mas por essa causa eu dobro a minha carne. É assim que se faz, é assim que se faz. E você, pensando que vai experimentar os piores dias de escassez, aí você vai experimentar os melhores dias da sua vida. Porque, querido, deixa eu te dizer uma coisa: dinheiro é apenas dinheiro. Dinheiro é apenas dinheiro. Enquanto você não conseguir fazer nada pelas outras pessoas,
enquanto as tuas decisões elas estiverem submissas ao teu salário, você está em apuros. Porque o dinheiro é apenas dinheiro. O dinheiro não é Senhor, não. Eu acho engraçado que a Bíblia só chama duas pessoas, dois indivíduos ou seres de Senhor, né? Um é Deus. E o outro, por incrível que pareça, não é o diabo. O diabo não é Senhor de ninguém, não. Mas o dinheiro é que é Senhor. Não viva, querida, a sua vida submissa ao seu dinheiro, não. Porque é uma prisão. Agora siga a palavra, dê e você vai experimentar liberdade. Que no momento que o dinheiro for apenas dinheiro para você, é nessa hora que você prospera. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Moço, tua dependência está em quem? Está em Deus ou está no dinheiro? Tua dependência está no Senhor ou está no teu salário? Os teus olhos estão voltados para onde? Amém? Diga aí para o seu irmão, com a cara bem animada, amanhã vai ser melhor. Amém. Diga aí, vai ter churrasco daqui a pouco. Glória a Deus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos deu essa manhã de observar a sua palavra e reclinar o nosso peito sobre ela. Nós temos a intenção de te agradar, Senhor, em todas as coisas. Eu oro pelos meus irmãos para que eles, juntamente comigo, possamos viver uma igreja generosa, uma igreja próspera, uma igreja que não olha só para si, mas que olha para o próximo. E eu creio, Senhor, de todo o meu coração, que a mentalidade de consumismo dentro da igreja vai cair, Senhor. Vai cair para a gente viver os melhores dias da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado. Eu declaro um dia de paz. Aproveito para declarar um tempo de prosperidade sobre a nossa nação. Um tempo de abundância sobre esses dias. Muito obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade que o Senhor nos dá esse dia tão especial, Pai. Nós entregamos tudo em Tuas mãos e Te reafirmamos, Senhor. O governo e o domínio das nossas vidas é Seu. Por mais que a nação não se incline para Você, nossa vida está inclinada na Sua presença, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.